dia. Vocês estão observando que hoje aqui a gente está um pouquinho mais no escurinho, né? Nós estamos com um probleminha nas nossas luzes, o sistema foi renovado, e para deixar isso aqui um pouquinho mais claro para a gente conseguir fazer a leitura que a gente precisa, nós precisamos de um técnico que já foi chamado e ele prontamente estará aqui amanhã para resolver esse problema. O que significa que hoje, especialmente que vocês que estão desse lado, que está mais escurinho, vamos brincar de um cutucar o outro para não dormir no meio do sermão, tá bom? Vira para o seu irmão do lado e fala, não, estou brincando, não precisa falar nada, não. Só brincadeira. Pessoal, a gente está aos domingos estudando um pouquinho mais sobre educação de filhos. Nós conversamos já que grande parte dos desafios que nós vemos dessa nova geração que tem crescido em volta de nós, é que eles têm características que nós ficamos assustados. Mas quando nós somos realmente honestos conosco, nós lembramos que essa geração tem sido criada pela nossa, somos nós, que precisamos lembrar que educação de filhos para uma nova geração de adultos responsáveis e de servos do Senhor, eles precisam ser ensinados dentro de casa. Eles precisam ser treinados dentro de casa. Eles precisam ser acompanhados dentro de casa. Então a nossa série foca em vocês pais, em nós pais, mas ela serve para lembrete para vocês jovens, quando chegar a vez de vocês de serem pais, que vocês vão ter que lembrar os princípios que o Senhor ensina para uma educação que seja de fato para a glória de Deus. E por isso, como esse é um tema muito importante, nós temos deixado o nosso guia de estudo disponível. Se você ainda não baixou ou não teve acesso, nós deixamos esse QR Code para facilitar. Você só precisa se inscrever e você vai receber direto no seu e-mail, ou você visita às quartas-feiras, porque nós temos deixado todo esse texto disponível para vocês, porque esse é um assunto profundamente importante para o desenvolvimento da nossa fé, mas também para a perseverança da nossa fé no mundo que vem. Porque como nós aprendemos, nós já lembramos que lá no Minifonte nós temos a próxima geração dos nossos pastores e missionários estão sendo treinados ali. É ali no Minifonte que nós estamos vendo os próximos representantes de Cristo Jesus que vão levar o Evangelho adiante. São eles que vão continuar o trabalho que nós estamos iniciando. E nós acreditamos que isso é verdade para todos os filhos o filho de todos os cristãos. Mas nós já iniciamos a nossa série nesse manual. Nós estamos tratando dessa série de educação de pais como um manual e nós estamos respondendo perguntas específicas. E nós já respondemos perguntas relacionadas ao lugar da Escritura na educação. E nós descobrimos que existe uma educação que é bíblica e outra que não é. Nós descobrimos o lugar do Evangelho na educação dos filhos e nós descobrimos que existe um modo religioso de usar as Escrituras que não é bom. Nós precisamos usá-la a partir da leitura do Evangelho, lembrando que a maior necessidade dos nossos filhos é a redenção em Cristo Jesus. E nós já conversamos na semana passada sobre aquilo que nós precisamos fazer como a nossa principal tarefa. Nós usamos a ilustração de um pai sobreatarefado, precisando lidar com a desobediência dos seus filhos. E nós lembramos que, ao invés de transformar aquele momento em um momento de ira, nós temos que lembrar que o nosso chamado foi a instrução. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos entender que pais são chamados para ensinar os seus filhos. Por isso que nessa manhã eu gostaria de responder mais uma pergunta. A pergunta que eu gostaria de responder hoje é: como é que nós vamos educar os nossos filhos? Como que essa instrução que nós vimos na semana passada, que inclui a instrução do Evangelho, que inclui a instrução da sabedoria divina dentro de casa, como que nós podemos fazer isso? Muito do que nós conversamos tem a ver com os princípios apresentados, mas hoje eu gostaria de conduzir nosso tempo para responder a essa pergunta. Todos nós que somos pais e todos nós que seremos pais no futuro, nós somos chamados para instruir os nossos filhos. Mas o modo dessa instrução precisa ficar claro para nós. Nós não fomos chamados como professores dos nossos filhos. Nós não fomos chamados para dizer, olha, essa aqui é a nossa sala de aula, aqui estão os princípios, escreva num quadro negro e agora você está pronto para sair. A educação também não é no estilo de faculdade. Eu vou ensinar, se você quiser ficar aqui, você fica. Eu vou passar chamada no começo, se você quiser sair, você sai. Como é que nós vamos, de fato, educar os nossos filhos? Eu quero propor para vocês que nós precisamos educar os nossos filhos com a perspectiva de que, como os discípulos de Cristo, nós estamos fazendo discípulos de Cristo dentro da nossa casa.
Nós precisamos lembrar que a maior necessidade do nosso filho é a redenção. E que a instrução que a Escritura espera de nós dentro de casa é aquela orientada pelo Evangelho da salvação. E por isso, quando nós estivermos na nossa casa, nós vamos fazer daquele ambiente um ambiente de discipulado. A nossa casa não é o lugar de repouso ou somente de descanso. Não é só o lugar para onde a gente reserva para descansar para o trabalho que fica do lado de fora da nossa casa. Na verdade, o nosso lar, ele é onde o nosso verdadeiro trabalho como pais funciona. Mais importante que a provisão que você leva para sua casa. Mais importante do que as horas de trabalho que você tem que enfrentar para cuidar financeiramente da sua família. No seu lar, você vai precisar entender, ali temos seguidores de Cristo Jesus, treinando a próxima geração de seguidores de Cristo Jesus. Observe o que Paul Tripp vai falar. Ele diz o seguinte: se alguém me perguntasse qual é a principal função dos pais, eu diria que é fazer tudo o que está ao seu alcance como instrumentos usados na mão do Redentor, que o incumbiu de persuadir, encorajar, convidar e ensinar os seus filhos a viverem como discípulos do Senhor, voluntariamente e com alegria. Eu gosto dessa expressão, voluntariamente e com alegria. Porque o ensino religioso faz discípulos da religião por meio da força. Você tem que cumprir essas obrigações, você tem que ir na igreja, você tem que fazer a tarefinha da professora do Minifonte, você tem que ir no grupo pequeno, você tem que. E quando nós nos damos conta, a nossa educação se virou um grande treinamento de fariseus religiosos que cumprem tarefas, mas que não têm o coração de fato no Senhor. Nós precisamos lembrar que nós vamos fazer tudo o que for possível, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os nossos filhos voluntariamente desejem servir o Senhor. Voluntariamente e com alegria. É lógico que nós vamos confrontá-los, é lógico que nós vamos corrigi-los, é lógico que tem dias que nós vamos dizer, filho, você tem que fazer isso, é lógico. Nós temos vários desses princípios nas Escrituras. Mas o modo da criação é diferente. O modelo da educação é diferente. Tem que ser inspirado no discipulado ensinado pelo nosso Senhor. E por isso, nessa manhã, eu quero apresentar 3 princípios, 3 valores que nós como pais podemos usar para discipular os nossos filhos dentro de casa. E hoje nós vamos passar por aquele versículo que todos vocês já pensaram, que todos vocês já tiveram a chance de voltar a atenção em algum momento. E nós vamos lidar com o versículo mais conhecido sobre educação de filhos. E nós vamos perceber que se nós lemos esse texto com atenção, nós vamos identificar que a mensagem que o autor nos transmite não é aquela mensagem que comumente nós ouvimos as pessoas dizer que aquele texto sugere. Por isso, a primeira virtude que eu gostaria de lembrar para vocês, como pais que estão discipulando seus filhos dentro de casa, que fizeram do seu ambiente familiar um ambiente de discipulado, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, que você lembrasse, é que você foi chamado para treinar os seus filhos. Treinar. Nós fomos chamados para treinar os nossos filhos. Instruir da ideia de comunicação de informação. Instruir e ensinar da ideia de que nós temos um conteúdo. Existe um programa, um conteúdo programático. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que é muito mais do que isso. É treinamento. A palavra tem sido utilizada em contextos ruins, mas mentoria não seria uma palavra ruim aqui. Onde nós vamos olhar para os nossos filhos como pessoas que precisam ser orientadas, como pessoas que precisam ser dirigidas, como pessoas que precisam de mentoria de quem, conhecendo a Cristo Jesus e o ensino da palavra, vai transmitir esse conteúdo para os filhos, vai transmitir essa informação para os filhos. Mas nós já sabemos que o treinamento dentro do nosso lar não acontece somente nos nossos momentos formais. A maior parte do nosso treinamento acontece de maneira informal. A maior parte do nosso treinamento acontece com o nosso exemplo. Quem você é dentro de casa, como pai e como mãe, é o que vai definir como que esse treinamento acontece. Quem você é como pai e mãe define como você treina os seus filhos. Porque se você não prestar atenção nas suas responsabilidades pessoais com o Senhor Jesus Cristo,
e você transformar as responsabilidades de Jesus Cristo somente como uma carga para serem impostas nos seus filhos, você é, nesse momento, alguém que vive de uma maneira diferente daquilo que você ensina. Isso vai transformar a sua educação em uma educação religiosa com tendência a criar hipócritas, fãs da religião. Quem você é dentro de casa define o como esse treinamento vai acontecer. O versículo que eu mencionei para vocês, que é o versículo que todos nós gostamos, que todos nós usamos, que lemos em todos os livros, que ouvimos em todas as conferências a respeito da criação de filhos, é Provérbios 22:6, que diz o seguinte: instrua a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Esse é o versículo que todos nós conhecemos. Esse é o versículo mais usado. Esse é o versículo mais lido, mas muito provavelmente o mais mal utilizado. Nós olhamos para esse texto como uma promessa em primeiro lugar. Nós olhamos para esse texto dizendo o seguinte: se nós fizermos o que é certo, então os nossos filhos serão prósperos, eles serão bem-sucedidos. Isso não é verdade, não é o que está escrito aqui também. Lembrem-se, não existe nenhuma garantia de que o que você vai fazer para os seus filhos vai garantir ou vai determinar que ele seja alguém que conhece o Senhor e que é genuinamente salvo. Porque nenhuma dessas coisas nós conseguimos produzir com as nossas próprias forças. Nós somos incapazes de converter os nossos filhos ao Senhor. Nós somos incapazes de fazê-los serem bons discípulos do Senhor. Nós podemos ser bons mentores, bons treinadores, bons pais, mas nós não podemos ser o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. É o Espírito Santo que convence da justiça do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer os nossos filhos. É o Senhor que, na sua misericórdia, vai derramar graça suficiente para que os nossos filhos tenham os seus ouvidos abertos para ouvir a mensagem do Evangelho, os seus corações transformados, para que eles creiam nessa mensagem. Mas nós não temos como fazer isso. Por isso, quando nós olharmos para trás de todo o nosso processo de criação, nós não vamos olhar para trás como quem diz: olha, Senhor, eu fiz tudo direitinho e é por isso que os meus filhos hoje são bons. Não. Nós vamos olhar para trás e vamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim, apesar das minhas falhas, a tua misericórdia foi tão abundante, a tua graça foi tão abundante, que hoje os meus filhos seguem o Senhor. Tudo o que nós vamos poder dizer para o Senhor é: Senhor, me perdoa, porque eu quis fazer o meu papel e muitas vezes eu falhei. Mas esse texto precisa ser lido com a devida atenção, para que a gente não coloque sobre o texto esperanças e expectativas que o Senhor não nos ofereceu. E por isso eu gostaria de passar passo a passo desse texto com vocês e tentar ajudá-los a olhar para as Escrituras com um amor renovado, especialmente para a mensagem que esse texto apresenta. Chamo sua atenção para a primeira palavra desse verso, o verbo instruir. O verbo instruir no termo hebraico utilizado aqui, ele não significa exclusivamente a transmissão de conhecimento. Instruir para nós dá a ideia de falar, de comunicar informações, de transmitir informações. O termo hebraico ele tem duas conotações muito interessantes. A primeira conotação que o termo hebraico tem aqui é a ideia de treinamento. Algumas versões, especialmente em língua inglesa, usam a palavra treine o seu filho. Treine a criança. A ideia de que você não somente vai falar com ele, mas você vai criá-lo em um contexto de aprendizado. Uma outra nuance que o termo tem, e às vezes aparece em português, é a ideia de iniciação. Os judeus, se você lembram, eles tinham um período de ensino formal com os seus filhos, e quando ele tinha 12 anos, ele ia recitar tudo o que ele aprendeu, ele seria sabatinado, e ele então passaria por esse ritual de iniciação. Celebraria-se o Bar Mitzvah na sequência. Nós estamos agora com um homem formado na comunidade. A ideia do treinamento e da iniciação vem desse texto. Porque instruir aqui quer dizer mais do que somente a transmissão do conteúdo. É um treinamento para iniciá-los na vida. É um treinamento para ensiná-los na vida que eles devem seguir. É um treinamento para levá-los para o lugar onde eles devem estar. É isso que essa palavra significa.
Esse é o contexto dessa palavra nesse verso. Mas a segunda palavra que nós olhamos para esse texto é criança. Quem é criança nesse contexto? Muito provavelmente nós lemos a palavra criança e pensamos no Benja, numa criancinha andando, os inícios de uma jornada de uma criança. Mas a verdade é que a palavra ela é super elástica. Nós temos termos mais específicos para essa faixa etária no hebraico. Esse é o termo mais genérico. A ideia de criança é aquele filho que ainda, nos nossos dias, ele ainda não saiu de casa. Ele pode ser a criança, pode ser o adolescente, pode ser o jovem. Esse tipo de treinamento dá a ideia não somente do bebezinho, que você vai fazer o seu trabalho até os 5 anos de idade dele e você vai parar. A ideia é, enquanto eu posso servir os meus filhos, eles são criança para mim. Eles são essa criança que precisa ser treinada. Esses dias eu e a Gabriela nós estávamos conversando sobre como é que nós vamos chamar os nossos filhos, agora que eles não são mais crianças. Como é que nós vamos nos referir a ele? Porque eles não são mais crianças. Olha o tamanho do Natan. Ele está maior que vários de vocês já. Ô filho, recuperei de semana passada, vai. Eu te expus. Vai. 1 a 1, vai. Mas como é que nós vamos chamá-los? E de fato é difícil. Dentro de casa a gente sentou com eles e falou, queridos, vocês sabem que vocês não são mais crianças, a gente sabe que vocês não são crianças, mas a gente continua usando a palavra criança para se referir a vocês. E nós não fazemos isso com nenhum demérito, porque nós não sabemos uma outra palavra para tratar vocês. Vocês são nossos filhos. E eu falo nossos filhos para os outros, mas quando eu penso, eu e a Gabriela, no nosso coração, quando nós arrumamos a casa, quando nós pensamos nas nossas férias, nós pensamos de o que nós vamos fazer com as crianças. Criança nesse texto tem essa percepção elástica que nós pais temos dos nossos filhos. Nós pais somos os últimos a perceber que os nossos filhos cresceram. Nós pais somos os últimos a perceber que os nossos filhos já estão muito mais na frente do que a gente acha que eles estão. Mas a palavra criança é assim. Enquanto nós tivemos a oportunidade de servir em treinamento os nossos filhos dentro de casa, nós vamos fazê-lo, porque essa é a elasticidade do tema apresentado aqui. Mas o grande desafio que eu proponho para vocês acontece na expressão instruir a criança no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar, nós lemos um bom caminho, correto? Mas o autor não disse que a visão dele é você vai ensiná-lo num bom caminho e ele não vai se desviar. A palavra caminho, em hebraico, ela não diz mais não somente sobre a caminhada, a direção do filho. Caminho é modo de vida. Caminho é estilo de vida. Caminho é o modo como você vai viver. E ele está dizendo, treine o seu filho no caminho em que ele vai viver. E quando você pensa nessa percepção, nesse entendimento da palavra caminho, você percebe que caminho pode ser ao mesmo tempo uma coisa boa e uma coisa ruim. Aliás, no próprio livro de Provérbios nós lemos que a retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, porque existe um bom caminho que o sábio quer percorrer. Existe um modo de vida que o sábio, que o santo, que o filho de Deus, que o discípulo de Cristo Jesus, ele quer viver. Esse é um caminho de retidão, esse é um bom caminho. Mas existe também um outro caminho, que a insensatez do homem é que distorce o seu caminho. Existe o caminho da falta da sabedoria. Existe o caminho da insensibilidade, da insensatez. Esse é um outro tipo de vida, um outro modo de viver. Agora leia esse versículo considerando essas possibilidades. Instrua a criança no caminho em que deve andar, o caminho do tolo e o caminho do sábio. E aí nós vamos ver, e mesmo com o passar dos anos, ele não se desviará dele. Nós temos nesse texto muito mais uma exortação do que uma promessa. Porque se no seu treinamento do seu filho, o modo de vida que você transmite é o modo de vida do tolo, mesmo quando for velho,
o seu filho não vai se desviar dele. Opa, isso é um alerta. Isso é um baita de um alerta. Porque o nosso treinamento está acontecendo o tempo inteiro dentro de casa de maneira informal. É o seu modo de vida, é o modo que você decidiu viver. Como é que você tem demonstrado que no seu modo de vida, na sua casa, o Senhor e a sua palavra são importantes? Quais são os hábitos que você cultivou na sua vida, que mostram para o seu filho que esse é o caminho que ele quer andar? Quais são os hábitos que você tem desenvolvido dentro da sua casa para dizer que o ambiente da comunhão da fé é bom, que esse é o caminho que ele vai querer andar? Ou será que no seu modo de vida você fala que essas coisas são importantes, mas você não dá exemplo dentro de casa? Porque se você não for exemplar dentro da sua casa, o seu treinamento é para pessoas que vão ter a mesma visão que você tem, na prática, não na teoria, a respeito do Senhor. Se a sua teoria e a sua prática são muito diferentes, lembre, é a sua prática, o seu exemplo, que vai treinar o seu filho. Se no seu exemplo de casa, murmuração, reclamação, conflito, briga, desentendimento, esse é o ambiente do seu lar, esse é o treinamento que você está dando para o seu filho. Esse é o caminho que ele vai aprender a seguir. Se no seu ambiente você tem cultivado um ambiente de reclamação contra o Senhor, de na prática desprezar a Escritura, de na prática desprezar a comunhão, esse é o treinamento na prática que você está dando para o seu filho. E o lembrete para você é, esse treinamento que você está oferecendo, esse é o caminho que ele vai seguir. Porque ainda que existam muitas coisas para a gente instruir no sentido de conteúdo falado, grande parte do nosso treinamento acontece pelo nosso exemplo. Pare um pouquinho para refletir na visão que você tem, na prática, a respeito do seu trabalho. O que é que você tem ensinado os seus filhos, na prática, quando você pensa sobre trabalho? Trabalho é aquele lugar para onde você vai e onde você ignora os seus filhos o resto da semana? Trabalho é o lugar onde você enterra a sua vida e a sua energia? Porque este é o treinamento que você está, nesse momento, fazendo nos seus filhos. Pense por um outro lado, então. Instruir no sentido de treinar, instruir no sentido de iniciar em uma conduta adequada, em um caminho que seja aprovado pelo Senhor. Nós temos aqui esperança. Porque se nós estivermos levando a palavra do Senhor a sério, se nós estivermos levando o nosso compromisso com Cristo Jesus a sério, se nós estivermos levando o nosso compromisso com a comunidade a sério, os nossos filhos serão treinados em um ambiente onde esse é o caminho do qual eles não querem abrir mão. Quando que eu me vi completamente consciente de que eu deveria ir para o ministério de tempo integral? Eu tinha 12 anos. Por que com 12 anos eu tomei essa decisão? Porque o lar onde eu fui criado, o envolvimento com a missão de Cristo, era mais importante do que as demais coisas. Meus pais largaram tudo para seguir a Cristo Jesus. O meu treinamento dentro de casa aconteceu com o exemplo dos meus pais. Foram eles que inculcaram em mim o desejo por fazer isso. Eu tomei uma decisão que eu achei que era minha. Porque do alto da minha sabedoria dos 12 anos, eu entendia que Deus estava me chamando. Mas olhando para trás, eu sei que o Senhor chamou os meus pais para serem instrumentos de bênção na minha vida. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Muitos anos mais tarde. Onde os seus filhos estarão muitos anos mais tarde depende das decisões, em grande parte, que você vai tomar agora. Se o seu relacionamento com o Senhor é medíocre, você vai treinar discípulos medíocres. Mas se o seu compromisso com o Senhor é sacrificial, é bem provável que os seus filhos vão aprender a servir sacrificialmente o Senhor. Porque eles viram o seu exemplo.
Como que nós vamos educar os nossos filhos? Nós vamos treiná-los a partir do nosso exemplo de fé, do nosso testemunho, do nosso compromisso com o Senhor. E o provérbio diz, se nós fizermos isso, eles vão aprender com a gente. Existe esperança. Existe esperança. Não existem garantias, mas existe esperança. Então, queridos pais, nós precisamos lembrar que esse texto, ele é um alerta, ele é uma esperança. Um alerta para vocês que treinam de maneira incompetente. E uma esperança para todos aqueles que querem fazer o correto diante do Senhor. Mas existe mais um elemento que eu gostaria de trazer para vocês, que é o quesito da doutrina. Muitos de nós, quando nós pensamos na palavra doutrina, nós pensamos em alguma coisa relacionada ao seminário. Não, isso é coisa para quem vai para o seminário. Doutrina é para quem vai ser professor de escola bíblica. Doutrina é para pastores. Não, senhores. Doutrina é para salvo. E se os seus filhos já conhecem o Senhor Jesus Cristo, eles precisam ser treinados doutrinariamente dentro de casa. Você pode dizer, mas nossa, pastor, isso parece muito para mim. Isso é muito complicado, são muitos os assuntos. Com certeza são muitos os assuntos. Mas encontre um dilema ideológico e ético desse mundo que não ensine um desvio doutrinário. Você fala, não, eu quero que meu filho tenha morais, que ele tenha opiniões, convicções. Ache uma que não seja baseada na distorção de uma doutrina ensinada por Cristo Jesus. O mundo ensina que o sexo é livre, que ele tem que ir para todos os lados, com todas as pessoas de todos os gêneros. Esse é o ensino do mundo. Eles estão pervertendo a doutrina da criação, de um Deus que cria homem e mulher, para viverem o sexo dentro da santidade do casamento. Profundamente doutrinária a nossa luta lá fora. Nós é que não prestamos atenção. Nós só vemos a ponta do iceberg, nós só vemos as brigas lá fora. Mas os assuntos estão sendo tratados nas raízes. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Aliás, olha só como que a igreja funcionava. A igreja dizia o seguinte, quando eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. A vida comunitária da igreja primitiva era de dedicação. Era de dedicação à doutrina dos apóstolos. Eles queriam aprender o que os apóstolos diziam, o ensino de Cristo Jesus, o ensino do Antigo Testamento. E eles se dedicavam para isso, porque é isso que a comunidade faz. É isso que nós fazemos todo domingo, é isso que nós fazemos nos nossos encontros de grupos pequenos e tantos outros encontros que fazemos. Nós queremos perseverar na doutrina que nós recebemos. Mas não pense por um momento que isso acontecia só no momento do culto. Ah, não, nós perseveramos de domingo, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos de 15 em 15 dias no grupo pequeno. Não! Essa perseverança era diária e ela alcançava os lares dos cristãos. Eles celebravam ceias nas suas próprias casas. Imagina, você indo visitar um irmão da sua igreja e você ser recebido com uma santa ceia e vocês celebram a Cristo Jesus. Você acha que efeito isso daria na vida de uma criança, sendo criada nesse ambiente, sendo treinada nesse ambiente, onde a presença da celebração de Cristo é constante? Por isso, meus irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para ensinar os nossos filhos. Nessa primeira imagem que eu mostro para vocês, eu mostro momentos diferentes da educação da Melissa. Eu queria encontrar uma em particular que eu não achei. Mas do lado esquerdo vocês vão ver uma foto, eu lendo a Bíblia com a Melissa, a Bíblia de uma criança, mas a foto que eu gostaria que estivesse aí é a foto em que nós estávamos estudando o catecismo. Catecismo para crianças, é um livretinho. É um livretinho com perguntas e respostas. É uma pergunta, uma resposta e um versículo. E o que nós fazíamos? Nós líamos a pergunta, nós apresentávamos a resposta e nós líamos um versículo. E o que nessa nossa conversa, o que a gente fazia? Você vai ler a pergunta, você vai lembrar da resposta e eu quero que você memorize a referência do versículo. Ela memorizou a pergunta, ela memorizou a resposta
ela memorizou onde encontrar na Bíblia o suporte para aquela crença dela. E você fala assim, nossa, mas isso não é muito? Calma. Era o catecismo da igreja presbiteriana. A gente tinha que ir corrigindo no meio o erro dos primos. Não, brincadeira. Brincadeira, não é verdade. Era o catecismo de fé de Westminster para crianças. Então, assim, os ajustes eram bem pequenos. Mas na outra foto, nós estamos lendo juntos o texto que nós vamos estudar no grupo pequeno. E ela está fazendo as anotações que ela encontrou nos versículos. Já mais velha, ela lê, ela interage com o texto, ela consegue responder ao texto. E essa foi a preparação que ela fez para quando o tio Felipe fizesse uma pergunta no grupo pequeno, ela poder participar do grupo pequeno. Ela tem 10 anos. Tem que ser treinado na comunidade. Tem que ser treinado nas Escrituras. Com o Natan, nós já fizemos algumas outras coisas além desses que eu mostrei com a Melissa. Ele está um pouquinho na frente. No lado esquerdo você vê ele com o Catecismo da Nova Cidade, que é o mesmo catecismo que nós entregamos para vocês, pais, quando os filhos de vocês saem do minifonte. Quando eles saem do minifonte, eles vão participar do culto, o que a gente faz? Nós entregamos para vocês um livro chamado Catecismo da Nova Cidade. São 52 perguntas, onde você vai lidar uma por semana com seu filho, dá um ano. E é lógico que nós gastamos mais de um ano, porque tinha semana que ele tinha provas de escola, tinha semanas que eu tinha provas na vida, né? Aquelas provas que ninguém traz o professor para dar nota no final. Mas nem sempre a gente conseguiu fazer, mas nós nos comprometemos de pelo menos uma vez por semana ler esse texto e conversar sobre esse texto. O que esse livro tem? Esse livro tem uma pergunta, alguns versículos, e ao invés de ser só essa conversa, ele adiciona a reflexão de um cristão da igreja primitiva e de um cristão da igreja contemporânea. Nesse mesmo material, os nossos filhos vão ser expostos a João Calvino, a Hernanes Dias Lopes, a Tim Keller, lendo dentro de casa, uma pergunta por vez. Por quê? Porque grande parte dos desvios éticos e morais que estão acontecendo dentro desse mundo partem de violações doutrinárias que os nossos filhos precisam aprender. Do outro lado, mais velho, ele lendo o livro Somos Todos Teólogos. Esse livro são 66 capítulos, nós fazíamos um por semana. Deu muito mais que 66 semanas. Mas é um pouquinho por vez. É só um pouquinho por vez. Mas a gente precisa fazer isso. Próxima imagem, você vai encontrar o que nós estamos fazendo hoje. Nós também vamos precisar ensinar-lhes virtudes. Essa é uma área bem difícil. Tão difícil porque, mais uma vez, nós estamos diante de uma área da educação dos nossos filhos que nós não temos como controlar. Virtudes, elas são produzidas por Deus no coração dos nossos filhos. Elas não são criadas por nós à medida que nós tentamos agir por fora. Filho, senta direito, fala assim, peça perdão. Todos esses mandamentos que nós damos para os nossos filhos, eles precisam existir. Mas de fora para dentro, nós não conseguimos criar no coração dos nossos filhos virtudes. Porque nós não somos o Espírito Santo. Se nós quisermos que os nossos filhos sejam filhos virtuosos, nós precisamos memorizar isso aqui. O fruto do Espírito o apóstolo Paulo vai falar, é o amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas já não há lei. Você quer que o seu filho seja um filho bom, amável, fiel, manso? Ele precisa conhecer a Cristo Jesus. E em Cristo Jesus ele vai ser capacitado pelo Espírito. E o Espírito vai produzir essas virtudes nele. Por que isso é um excelente lembrete para nós? Porque nós não temos que ficar frustrados
quando os nossos filhos não demonstram essas virtudes quando nós gostaríamos que eles apresentassem. Mas a grande esperança que nós temos é que se essas crianças, elas conhecem a Jesus Cristo de fato, o Espírito vai trabalhar nelas de dentro para fora. O nosso papel é trabalhar de maneira associada ao Espírito e não no lugar do Espírito. No lugar do Espírito, nós vamos querer cercar os nossos filhos para que eles não pequem. Imagina, criar filhos para que eles não pequem. Eu não quero que ele peque, eu não quero que ele peque, eu não quero que ele caia nesse equívoco. Você vai morrer louco tentando fazer o papel que só o Senhor pode fazer. E você vai se ver exausto e frustrado. Como é que nós vamos instruir virtudes para os nossos filhos? Se as próprias virtudes é o Espírito que produz na vida deles. Olha só o que o apóstolo continua dizendo. Os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com suas paixões. E já que nós vivemos pelo Espírito, nós vamos também andar pelo Espírito. Como é que nós vamos ensinar essas virtudes para os nossos filhos? Buscando o Senhor. Você quer que seu filho seja fiel e manso? Seja você o exemplo de fidelidade e mansidão. Porque uma vez que ele não pode ver Jesus fazendo, ele tem que ver Jesus em você fazendo. Se quer que seu filho seja uma pessoa boa, para de murmurar dentro da sua casa. Para de fazer o modo de vida dentro da sua casa um ambiente de reclamação. Jogue fora toda a amargura. Jogue fora tudo aquilo que é contrário ao caráter de Cristo Jesus. E você vai andar pelo Espírito. E se nós andarmos pelo Espírito, nós vamos deixar de satisfazer as vontades da carne. Os nossos filhos ainda não entenderam a dimensão dessa luta interna que nós temos entre aquilo que o Senhor quer produzir em nós e aquilo que o nosso mau caráter quer produzir a partir de nós. Eles precisam de orientação nessa área. Eles precisam de exemplo nessa área. Mas eles também precisam de pais que façam o seguinte: sejam prudentes, estejam alertas por meio das suas orações. Você sabe que esse mundo é ruim. E você sabe que você tem que andar alerta com a maldade desse mundo. Mas quanto tempo você tem gastado para orar pelo seu filho? Para que as tentações desse mundo não invadam o coração deles? Quanto que você tem dedicado em oração para dizer: Senhor, cuida do coração do meu filho, aquilo que eu não tenho condição de fazer. Proteja o coração do meu filho, para que ele possa desenvolver as virtudes que só o Senhor pode produzir na vida dele. Se nós quisermos filhos que tenham virtudes de fato, nós precisamos aprender que virtude somente Deus produz. Nós somos mentores, nós somos instrutores, nós somos discipuladores, mas nós precisamos ser exemplos. Sejam prudentes e orem pelos seus filhos. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. O amor é uma característica que o Espírito produz em nós. Os nossos filhos precisam ver o que significa amor na prática. Amor na prática é quando alguém pisa no seu calo e você perdoa. Amor na prática é quando você se sente injustiçado e você oferece perdão. Amor é quando você se devota sacrificialmente a cuidar de alguém, quando você não tem nada para receber em troca. É o modo como você trata o seu cônjuge dentro de casa. É o modo como você cuida do seu cônjuge dentro de casa. É o modo como seus filhos veem vocês brigando dentro de casa. Na nossa casa, quando nós brigamos, e a maioria das nossas brigas a gente tenta não colocar na frente das crianças, mas quando acontece, e acontece, às vezes a gente precisa resolver e não se encontra. Uma das coisas que nós fazemos dentro de casa é sempre mostrar para os nossos filhos que ainda que a gente tenha tido desentendimento, houve perdão e restauração. Se a gente teve um desentendimento que foi público para eles, nós voltamos atrás e dizemos: olha, filhos, vocês viram o que aconteceu. Nós erramos, nós discutimos,
mas a gente já se reconciliou e está tudo bem. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que eles saibam o que é um amor sincero que perdoa uma multidão de pecados. Para que, à medida que eles sejam treinados na vida deles, eles aprendam a amar. Porque é assim que o Senhor vai trabalhar no coraçãozinho deles. É assim que Deus vai ministrar o Espírito dele para produzir nos nossos filhos frutos que sejam assim. Olha só que o texto continua dizendo: sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Sua casa é aberta para os seus irmãos? Se você abre a sua casa para o seu convívio com outras pessoas dentro da igreja, hospitalidade, onde os seus filhos vão aprender a cuidar de outras pessoas se eles não olharem para nós e encontrarem isso? Quando você recebe grupo pequeno na sua casa, você recebe com a alegria de Adão, aquela que, ai, que alegria que eles vêm hoje. Oba! Vou passar a noite varrendo a casa. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação significa: a minha casa é a sua casa. Pode vir. Mas eu vou também, porque é mutuamente. Me chama para comer na sua casa para você ver se eu não vou. Eu gosto de churrasco. Fica a dica. Gente, nós precisamos treinar virtudes nos nossos filhos, no ambiente onde eles estão sendo criados. Faça da recepção do seu grupo pequeno uma celebração, ao invés de reclamação. Cara, hoje, pela graça de Deus, nós vamos ter os nossos irmãos na nossa casa. Que privilégio. E nós vamos orar juntos, nós vamos celebrar o nosso Senhor juntos. Que privilégio. Crie os seus filhos para que eles celebrem a comunhão, não para que eles odeiem a comunhão. Cada um de vocês exerça o dom para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Como é que você tem exercido os dons que Deus te deu aqui na igreja? Você já parou para pensar que tudo que a gente faz tem sempre alguém cuidando? Hoje, para a gente sentar nesse ambiente, só para poder ter esse tempo de reflexão da palavra do Senhor, nós temos irmãos que acordaram muito cedo para montar isso aqui. Às vezes eles vêm num dia anterior. Por que eles fazem isso? Porque eles estão exercendo dons de serviço que Deus deu para eles. E aquelas 739 crianças que estão lá embaixo agora, pulando nas orelhas dos tios. Por que eles vêm aqui fazer isso? Porque eles estão servindo o Senhor. E se eles forem prudentes, eles vão ensinar os seus próprios filhos o que significa amar sacrificialmente a sua comunidade e servir outras pessoas. O que é que nós estamos fazendo para servir os nossos irmãos e como que os nossos filhos estão vendo isso e como que eles estão fazendo parte disso? Como que você tem incluído o seu filho nisso? Você quer que ele desenvolva virtudes? Lembra, o seu lar é um ambiente de treinamento de discípulos. E se você não cumprir o seu papel, ele não vai desviar da mediocridade que você está vivendo agora. A sua mediocridade está condenando o seu filho à mediocridade. Lembre-se disso. Como é que nós vamos ver virtudes florescerem nos nossos filhos? Quando intencionalmente nós orarmos por eles. Nós mostrarmos exemplo para eles. Nós vivemos o evangelho de fato dentro das nossas casas. Nós não somos pessoas que vão na igreja. Nós não somos religiosos. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós vamos imitar a Cristo Jesus. E nós vamos olhar para os nossos filhos e vamos dizer: filhos, venham atrás de mim, porque eu estou indo atrás de Cristo Jesus. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo Jesus. Façam o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que eu ouvi de Cristo Jesus. Isso é treinar os nossos filhos, isso é discipular os nossos filhos. E nós precisamos deixar isso profundamente claro dentro das nossas casas. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. E nós estamos em uma jornada convidando os nossos filhos a se tornarem Cristo Jesus. Até o dia que eles, na família deles, vão olhar para os seus filhos e vamos dizer: filhos, é para lá.
Eu aprendi isso com meu pai, que aprendeu isso com o Senhor. Eu aprendi com a santa da minha mãe, que é para lá. Que eu fui ensinado dentro da minha casa que nada nesse mundo é mais importante que seguir Cristo Jesus. Eu vi o exemplo dos meus pais dizendo o caminho. Nós precisamos ser esse tipo de pais, que servem os nossos filhos, que discipulam os nossos filhos. Como é que nós podemos concluir essa mensagem, então? Em uma frase eu diria, nós devemos investir no discipulado dos nossos filhos. Nós devemos investir no discipulado dos nossos filhos. Nós devemos treiná-los no caminho do Senhor. Porque nós entendemos que se nós treinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós temos a esperança de que quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. Nós devemos treiná-los nas doutrinas cristãs. Por quê? Porque nós sabemos que grande parte do problema que nós vemos nesse mundo está completamente ligado, diretamente ligado com o abandono da Escritura e do ensino do Senhor. E nós devemos treiná-los nas virtudes cristãs, sendo exemplos, orando por eles, exemplificando o que significa ser Cristo encarnado dentro de casa. E para terminar, eu gostaria de deixar algumas sugestões para vocês. A primeira sugestão que eu quero dar para vocês é: considere o período em que o seu filho está e faça algo adequado para a idade dele. Eu mostrei para vocês coisas que nós fizemos com os nossos filhos, que talvez não seja exatamente o que você faria, porque nós não somos iguais. Mas olhe para o seu filho com amor e se pergunte o seguinte: no momento de vida em que ele está, o que é que eu posso fazer para treiná-lo? Nesse momento de vida dele. Você vai pegar um bebezinho, você fala, ele não está entendendo nada. Mas você já está criando um ambiente de treinamento para ele. Isso faz toda a diferença. Você já está se preparando para os dias difíceis que vão chegar. Você achou que o dia difícil foi quando ele chegou? Espera ver ele crescer. Espera ver ele crescer. Mas pense, considere o período em que ele está. Identifique espaços que possam ser flexibilizados na sua agenda. Você fala, eu não tenho tempo, eu acredito em você. Muitos de vocês trabalham horas absurdas de trabalho. Mas observe com carinho a sua agenda. E mude a sua agenda para que você tenha tempo para incluir os seus filhos no treinamento do Senhor. O Andrezão tem um princípio que ele usa na casa dele que eu acho sensacional. Trabalha muito. Mas na semana dele, ele tem um dia para culto doméstico. Não é isso? Por que ele tem um culto doméstico na casa dele? Por que ele faz isso na casa dele? Porque ele está treinando os filhos. Ele entendeu que o lar dele tem que ser um lugar de treinamento. E se ele tiver que abrir buracos na agenda dele para fazer isso caber, ele vai fazer. Nosso problema não é que as nossas horas são altas demais. É que os nossos filhos não são tão importantes quanto o nosso trabalho. Esse é o grande problema do nosso coração. Identifique uma rotina que funcione para a sua família. Qual é a refeição que vocês fazem que todo mundo está à mesa ao mesmo tempo? É o café da manhã? É o jantar? Use esses tempos juntos. Rotinas. Alguns de vocês gastam um tempão para levar seus filhos para a escola. O que você faz dentro do carro? Ensina os seus filhos, treine os seus filhos. Cante com seus filhos. Dependendo da idade deles, tem música de criancinha, que é um monte de versículo para decorar. Eles começam a decorar versículo cantando musiquinha dentro do carro. Crie uma rotina. Inclua o treinamento dos seus filhos na sua rotina. E lembre-se, nós temos de 18 a 20 anos para realizar isso. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Um dos grandes pesos que uma mensagem como essa pode trazer para o seu coração é: eu não consigo fazer tudo isso porque é muita coisa. Faça uma. Faça uma coisa. Encontre um período, algo adequado para o período que o seu filho está. Abra espaço na sua agenda. Crie uma rotina. E faça essa uma coisa agora. À medida que o tempo for passando, você põe 2, põe 3. Você não precisa fazer todos os exemplos que eu dei. Mas pega um, aquele que serve para o seu filho. E se comprometa a fazer.
Porque o nosso trabalho é discipular os nossos filhos. O nosso trabalho é discipular os nossos filhos. Para isso que nós fomos chamados. Naquele texto do Paul Tripp, ele continua dizendo: essa é a missão dos pais. Criar filhos que encarem todos os aspectos da vida como discípulos de Jesus. Se o seu desejo é criar discípulos de Jesus, é preciso que você relate pacientemente aos seus filhos muitas vezes a história maravilhosa da graça. A lei de Deus não tem poder para transformar seus filhos em discípulos, mas a sua graça sim. Você tem trabalhado para ser usado por Deus para fazer seus filhos discípulos de Cristo Jesus? Você tem investido nisso? Esse tem sido o seu modelo de vida? Porque é isso que o nosso Senhor espera para nós pais dentro de casa. Vamos orar? Senhor Deus, a mensagem que o Senhor nos traz é clara, mas ela é desafiadora. Na prática nós temos muitas coisas por aprender e na prática nós temos muitos detalhes a resolver. Mas, Senhor, nos dá convicção e clareza de que nós precisamos fazer isso. Que nós estamos treinando os nossos filhos para serem seguidores de Cristo Jesus. Nós não queremos religiosos hipócritas dentro de casa. Nós queremos que os nossos filhos sejam servos de Cristo Jesus. Que eles sejam discípulos do Mestre, como nós queremos ser. Por isso, Senhor, muda o nosso viver. Muda o nosso comportamento. Mudam os nossos desejos. Nós queremos mais do Senhor e nós queremos ser testemunho vivo da Tua graça para os nossos filhos dentro de casa. E nos ajuda, Senhor, a fazer isso como uma igreja que Te adora. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso como uma igreja que celebra o Teu santo nome. Nós queremos, Deus, seguir o Teu exemplo. E nós queremos, Senhor, Te imitar na nossa conduta. Mas nós queremos que os nossos filhos aprendam com a gente também. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.